quem está lá atrás já tem lá na frente também. Mas o mais importante que nós vamos utilizar é a Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Quem se arrisca a dizer o que é parousia? Parousia, a gente chama de a segunda vinda. Eu coloquei entre aspas, vocês vão notar. Segura um pouquinho, tá? Volta aí. Espera eu atirar em vocês. Eu coloquei entre aspas aí, porque não dá para quantificar as manifestações de Jesus em relação à humanidade. Né? Eu vou até falar sobre isso um pouquinho. Então, eu coloquei segunda, nós chamamos de segunda. Mas, considerando a primeira questão da encarnação. Né? Então, eu coloquei segunda, entre aspas. Porque há pessoas que entendem, escute o que eu vou dizer, há ramos de interpretação, não precisa ser teologia, é apenas ramo de interpretação, tanto teológico quanto de algumas igrejas, que acham que essa vinda de Cristo não será em duas etapas, será apenas em uma. Ok? Ele viria para buscar a igreja e, juntamente, já faria o Armagedon e o Tribunal das Nações, julgamento das nações, que o pastor vai estar falando na semana que vem, já dentro da mesma etapa. Existem inúmeras igrejas que pensam dessa forma, igrejas batistas, algumas presbiterianas, que pensam dessa maneira. Eu vejo pessoas que ficam, às vezes, discutindo esses eventos, por causa dos eventos. Em relação à escatologia, irmãos, há muita especulação em termos de quando acontecerá, como vai acontecer, se vai ser antes, se vai ser depois. É por isso que existem alguns pensamentos em relação à grande tribulação, se a igreja estará na grande tribulação, se será arrebatada antes. Há pessoas que acham que só será arrebatada após, que seria, esses são os defensores, ou as pessoas que defendem uma única vinda de Jesus, no caso. Ok? A linha pentecostal, a linha, por exemplo, das Assembleias de Deus, prega, acredita, por ver dentro da linhagem bíblica, a questão de um arrebatamento, a questão dos 7 anos da tribulação, né? E posteriormente, tendo aí no céu o tribunal de Cristo, nos ares, depois as bodas do Cordeiro, e posteriormente a vinda com Cristo para o que nós chamamos de parousia, no caso, para Israel. Mas vamos por etapas, vamos por partes. Eu vou procurar fazer o máximo para me deter apenas para nós nos situarmos dentro da questão dessa segunda vinda. Tá bom? Então podemos passar aí. Primeira coisa que precisamos entender, vamos ver aí o significado do termo. Dá para os irmãos lerem aí atrás? Tá bom? Para ler? Está pequenininho demais. Dá para ler? Nem com óculos, irmão? Aqui ficaria mais visível, né? Os irmãos, né? Bom, ali está melhor, né? Mas a gente vai acompanhar pela Bíblia, tá bom? Eu vou explicando e vou citar bastante versículos aqui para a gente ler. Significado do termo parousia. Coloquei aqui que não é raro sincronizar os termos. O que é sincronizar? Andar juntos. A parousia e epifania em relação à segunda vinda de Jesus. O que seria isso? Epifania é um termo grego que fala de exposição ou evidência discernível, aquilo que você vê e sabe o que está vendo. É o que é revelação, revelar aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Na questão de aparecer, já é epifania. O termo parousia que é usado para a vinda de Jesus em glória, não para a igreja, mas no caso para Israel, literalmente significa ao lado de, ou colocar-se ao lado de. Para tanto, nós temos um texto aqui, Mateus, capítulo 24, versículo de número 3. Olha que coisa interessante. E estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus estando assentado, chegaram-se a ele os seus discípulos. Veja, chegaram-se a ele é colocar-se ao lado dele. Esse termo é parousia. Os seus discípulos, em particular dizendo, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, é quando Jesus começa com todo o sermão
escatológico de Mateus capítulo 24. Tá certo? Então, é colocar-se ao lado de. Tem uma passagem muito bem legalzinha, também em Atos capítulo 1. Vê se vocês encontram, eu não coloquei aí, mas eu estou lembrando agora. Atos capítulo 1. Quem encontrou? Atos 1 e versículo de número 8, 9, 10, por aí. Deixa eu ver aqui. O versículo 9 diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, né, quando Jesus sobe aos céus. E uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, dos discípulos. E estando os discípulos com os olhos fitos no céu, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Esse, se colocar do lado dos discípulos, esse termo é parousia. Porque se entende que, no momento em que Jesus voltar para Israel, vai se colocar do lado deles. Entendeu? É por isso que é chamado de parousia. Diferente do raptazo, que é Jesus que não vem à terra, também não estará nos céus, mas biblicamente estará nos ares. Ele toma com força, vencendo a força da gravidade, ressuscitando os mortos, transformando os que estão vivos, transformando e levando para os céus. Isso é arrebatamento. A parousia não é arrebatamento, mas é a revelação, a manifestação visível. É quando cumpre-se o que está escrito, que todo o olho verá. Ok? Então é preciso entender isso. Parece coisa simples e básica, mas ainda há bastante confusão. A gente encontra ainda bastante confusão em pessoas que fazem, assim, complicam, né, esses termos. Vamos adiante. A ocasião da parousia na profecia bíblica, ou seja, a ocasião em que Jesus vai se colocar ao lado do seu povo. É a volta visível. Então, nós estamos lendo aqui Atos 1, 10 e 11, que é exatamente esse versículo que está aparecendo aí na tela agora, tanto para quem está em casa, como para quem está acompanhando aí na TV. Estando com os olhos fitos no céu, né? O que é que vai acontecer? Os anjos vão colocar-se ao lado deles, e vão dizer, homens galileus, ou varões galileus, porque estáis olhando para o céu. Isso aqui é a ocasião na profecia. Agora ele vai falar de Jesus. Quem? Os anjos. Muita gente interpreta esse versículo como se fosse o arrebatamento, e não é o arrebatamento. Vejam só, vamos fazer aqui uma análise, analisar o texto. Varões galileus, ou homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Analisando o texto, o que é que ele está dizendo aqui? Que não é o arrebatamento, ele não está falando do arrebatamento aqui. Primeiramente, ele está falando para varões galileus. Esses galileus são hebreus, são judeus. Apenas eles são do norte, mas a Galileia são hebreus. Da maneira que você viu, ou seja, ele visível, você vai ver ele voltar também de forma visível. Você entendeu? Então pega Atos capítulo, versículo 10 e 11. E querer pregar arrebatamento aqui, pelo texto, não dá. Você pode até pregar, mas forçando o texto. Porque muita gente faz isso, pega um texto e força o texto. Prega aquilo que ele quer. Mas não faz uma averiguação do contexto, dos sujeitos que estão dentro, né, do objeto que é direto e daquele que é relativo, que é indireto. Então, simplesmente chega aí e lança. Olha, da maneira que ele subiu, ele vem buscar a sua igreja. Não, ele vem buscar a sua igreja de forma diferente. Aqui, a promessa é para Israel. Então, a ocasião da parousia da profecia bíblica. Vamos passar um pouquinho. Como ele está falando de Jesus, por isso que eu coloquei a segunda vinda entre parênteses, por causa disso. A primeira manifestação que Jesus, a terra, foi para remir os homens de seus pecados. A primeira manifestação. Então, para tanto, ele encarnou. O que é que diz João capítulo 1, versículo 1? Sem abrir a Bíblia. Quem diz aqui?
E o resto? E o verbo era Deus. No princípio era o verbo, exatamente. E o verbo era Deus. Até então nós não o conhecemos. Certo? Não sabemos quem ele é. Ele é o verbo. Chamar ele de Jesus eu não posso. Por que eu não posso? Porque ele só é chamado Jesus a partir do momento da sua encarnação. Ou seja, a partir do momento do seu nascimento. Não se assuste com o que eu vou dizer, não. Na eternidade, ou seja, antes da sua encarnação, o nome dele nunca foi Jesus. O nome Jesus é um nome terreno. É Gabriel, não foi José que deu esse nome. Não foi Maria que escolheu esse nome. Com certeza ele próprio decidiu esse nome, porque o nome Jesus quer dizer o quê? Deus é salvação. Ou Deus salva. Então, quando Gabriel chega na Maria e se manifesta a ela, né, que é um epifané, do Gabriel para Maria, se manifesta, ele diz o seguinte: Pai seja convosco. Ela se turba, o que está acontecendo? Ele diz: não, você vai ficar grávida, mas eu não conheço varão, descerá sobre você a virtude do Espírito Santo, você vai ter uma criança, um menino, e você vai pôr o nome dele de Jesus. O menino é Jesus, mas o verbo, lá no Apocalipse, está escrito que ele traz na sua coxa. O que é coxa? Não é a perna não, tá? Nem muita gente fala assim, eu vou fazer tatuagem porque Jesus está escrito na sua coxa. Os caras são brincadeira, né? Ali está falando do seu manto. No seu manto que traz, está escrito o verbo divino. Porém, ele tem um nome que ninguém sabe, a não ser ele próprio. Porque o termo verbo simplesmente serve para, como a gente vai ver aqui na frente, adjetivar o sujeito. Ok? O que é adjetivo? É aquilo que dá qualidade ao substantivo. Então eu posso dizer para ele que ele é um homem que está ficando calvo. Calvo é o adjetivo. Quando chama Jesus de verbo, está trazendo um contexto que para a época fala do caráter, que traz o caráter. Então quando Jesus se manifesta, traz o caráter total de Deus. Deus é fiel, Deus é amor, Deus é misericordioso. Por isso que os religiosos da época não entenderam quem era Jesus. Porque eles andavam segundo a sua religiosidade. E a religião não tem, escuta o que eu vou dizer, a religião não tem misericórdia. Se você andar certo, amém. Se você andar errado, é gancho. E tem muita gente que nem fala com quem passa por problemas, por dificuldades. O irmão está disciplinado. Não quero nem falar com ele. E tem uns, irmão Paulo, que fala assim, eu não quero me juntar com essa gente. Não tem misericórdia. Mas o versículo de número 14, que é que a gente vai ler agora, diz que esse verbo se fez carne. E vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A graça é o amor, a verdade é a lei. A graça estende misericórdia, mas a verdade simplesmente diz que é certo e que é errado. Deus encontra na verdade, ou manifesta na verdade, a graça dele. Por isso que Paulo diz que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ora, sendo pecadores, é a verdade, somos pecadores. Mas a graça se há manifestada, trazendo salvação a quem? A todos os homens. E o que Paulo diz de todos os homens? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluias. Mas o mesmo Paulo diz no capítulo 5 aos Romanos: justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. E no capítulo 8 do mesmo livro, ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o... E lá no finalzinho desse mesmo capítulo, ele diz: quem intentará acusação contra aquele a quem Deus justificou? Quem? Se é Deus quem justifica. Então esse é Jesus, o que encarna. Esse é o verbo
que vendo nós, sabe, condenados por causa dos nossos pecados, veio através do seu nascimento manifestar uma parousia, ou seja, se colocou do nosso lado. Ele não colocou-se contra nós, mas se colocou do nosso lado. Olha o que é que diz Isaías 53, vai do 1 ao 12, mas não precisa ler tudo não. O que é que diz Isaías? Alguém quer começar a ler Isaías 53? Como ele se coloca do nosso lado, no nosso lugar, tudo isso é o termo parousia. Então, parousia não é apenas a manifestação, o céu se abrindo, Jesus descendo. A parousia na Bíblia, ela acarreta desde o Gênesis ao Apocalipse, em todos os lugares. Deus sempre se colocou ao lado do ser humano. Acharam Isaías 53? Quem deu crédito à nossa pregação, não é assim, Clebson? Cadê o microfone para o Clebson? Dá o microfone para ele aí. Lê aí alguns versículos, Clebson. Para a gente aprofundar esse assunto. Sem som? Cadê o Francisco? Está ligado, Francisco? Qual deles? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Continue. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluias. Olha o que diz o versículo 6. Todos nós andamos desgarrados. Como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas, portanto, porém, contanto, o Senhor, e tudo com letra maiúscula, Yahvé, ele fez cair sobre Jesus, o homem, ele que está ao nosso lado. O quê? A iniquidade de todos nós. Então, na primeira manifestação, ele veio e foi humilhado. Se fez um pouco menor do que os anjos. A humilhação diante da criação espiritual já se encontra aí. Dele se tornar, ou se fazer, um pouco menor do que os anjos. Ou seja, se fazer homem. Onde está escrito isso? Lá em Hebreus, no capítulo 1. Diz que ele se fez um pouco menor do que os anjos. Porém, Deus o coroou de honra e de glórias. Glória a Deus. A segunda manifestação é a manifestação que será invisível e será nos ares. Ainda está para acontecer. A primeira manifestação já aconteceu, que é a encarnação. E a segunda é a rapazo, ou rapdazo, como dizem alguns. A manifestação invisível será para ressuscitar os que nele morreram, arrebatar a igreja, instaurar o bema e levar a igreja às bodas do Cordeiro. Nessa ocasião, ele virá como o noivo para a igreja. A primeira vez ele vem como Salvador. Ele é o quê? A semente da mulher. Eu vou explicar daqui a pouco lá na frente, exatamente essa situação, na parousia, na manifestação dele como Messias, e na primeira manifestação como semente da mulher. Porque Jesus, ele vem como semente da mulher para o mundo inteiro, mas como Messias, você vai dizer, ele vem para a igreja. Eu vou provocar. Posso provocar? Você não encontra um versículo na Bíblia dizendo que Jesus é Messias para a igreja. Para a igreja? Fica aguardando aí no coraçãozinho que daqui a pouco eu falo, tá bom?
A manifestação seguinte será o como? A parousia. Nessa ocasião, ele virá com poder e glória, todo olho verá, e ele virá como Messias. Se ele vem como Messias, e estamos falando da sua aparição, então ele não vem mais para a igreja, mas ele vem com a igreja. Ele virá para Israel. Se ele é Messias para Israel, como é que ele pode ser Messias para a igreja? Se Messias é um termo político. Querem ver? Vamos lá. Deixa eu ler aqui 2 versículos, está aí para vocês também. Mateus 24, 27. Isso aqui eu ouvia muito quando eu era novo convertido. As crianças gostavam de cantar, né? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Vocês cantavam isso? Assim há de ser a vinda do Filho do Homem, né? Um instante verá, então se verá, né? O Filho do Homem vindo. Tá, a criança cantava, mas a igreja pensava que era o arrebatamento. Não. Tem muitos versículos que não está falando que é arrebatamento. Onde é que está dizendo isso? Dentro do texto. Qual é o nosso problema? É que a gente não lê o que está escrito. A gente pressupõe o que está escrito. Por quê? A gente já escutou na igreja, e às vezes a gente escuta errado. Olha o que está escrito. Assim, comparando, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, o que é que o relâmpago faz? Se mostra. Então você vê o relâmpago. Muita gente fala assim, não, mas é a velocidade. Tem nada a ver. Ele está falando no conceito do aparecimento. Do jeito que ele sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Rasgando o céu, canto a canto, e vindo, provavelmente com os santos anjos e com a igreja. Se ele está falando para Israel, isso aqui não é para a igreja. João 4, 25 e 26. Jesus assumindo a posição e a função de Messias. A mulher diz, que mulher? A mulher samaritana. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa mulher samaritana foi buscar água em que lugar? Tudo bem, no poço. Onde ficava esse poço? A gente fala que fica na cidade de Samaria, não é? Mas o texto não diz isso. Porque Samaria, tem a cidade de Samaria e tem a região de Samaria. E perto da cidade de Samaria tem as vilas. O que diz o texto? Achou, Clevisto? Como é o nome da cidade que ela está? Sicar. Ele está na região de Samaria, mas a cidade que ele está é Sicar, não é Samaria. Por isso que eu falo, a gente pressupõe aquilo que não está no texto. Ok? Então ele está em Sicar, falando com a mulher samaritana. E ele começa a falar da vida dela. Então ela diz assim, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, né, entre parênteses aí, que é uma explicação do escritor, vem, em termos, a palavra da mulher é, a mulher disse, eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Ele assumiu a função de Messias. Quando ele assume a função de Messias, ele está dizendo que ele é o libertador do seu povo, que é aquele que vai dar livramento para o seu povo. Mas ele não veio apenas para os judeus, porque ele mesmo disse, não cuide apenas que eu vim apenas para os judeus. Nem o próprio Paulo, quando quis deixar de pregar para os judeus, que muita gente fala isso, Paulo deixou os judeus e foi para os gentios. Paulo decidiu fazer isso, mas Deus disse não para Paulo. É só você ler o restante lá de Atos. Deus falou assim para Paulo, pode voltar e continuar pregando para eles. Agora, geralmente as pessoas pegam só quando Paulo diz assim, deixo os judeus e estou indo para os gentios. Pronto, aí para de ler o restante do texto. Lê lá para baixo um pouquinho mais. Você vai ver Deus falando assim para Paulo, pode parar com esse negócio. Você foi chamado para pregar para gentio, para judeu, prega para todo mundo.
Afinal de contas, é para pregar o evangelho aonde? Na Judéia, né? Samaria, até onde? Os confins da terra. Assim é muito fácil eu ficar escolhendo com quem eu quero pregar. Vou pregar só em tal lugar, pregar para Ciclano, porque para... Não, Deus falou assim, para pregar para todo mundo. Certo? Amém, irmãos? Agora, qual a importância? A gente vai se aprofundar mais um pouquinho aqui. Qual a importância do evento para Israel? Coloca a tela aí, meu garoto. Isso. Vamos ver aí. A importância da parousia é que nela, na parousia, nessa vinda de Cristo, vai se cumprir as profecias em relação ao filho de Davi e ao ungido. Veja só. Deixa eu ler aqui o que está nesses quadradinhos aí. O uso do termo Mashiach, ou Mexia, como o pessoal fala, ungido, quer dizer, ungido, geralmente era referida a determinadas classes de pessoas. E nós sabemos que eram os sacerdotes, os profetas e os reis. Então, os sacerdotes eram ungidos com óleo santo, particularmente o sumo sacerdote. Tinha sacerdote que não era ungido? Tinha. Você vai falar assim, como é que tinha? Porque ele fazia parte, simplesmente fazia parte da linhagem levítica. Era como algo de nascimento. Tinha um direito. Onde é que nós vamos encontrar essa separação? Levíticos capítulo 4. Encontraram? Ainda não. Achou, Clevisto? Tu hoje é o leitor da Bíblia aí. Tu está com... Eu já achei, Clevisto. Está devagar, hein? Posso ler? Vou ler então. Levíticos capítulo 4, versículo 3. Olha a especificação, não é qualquer sacerdote. É assim, ó. Se o sacerdote ungido pecar, então não é qualquer sacerdote. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação. Então ele vai falando aqui o que ele tem que fazer. Outra vez, versículo 5. Então o sacerdote ungido tornará do sangue, etc. e tal. No versículo 16, ele reforça o mesmo termo. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. Ou seja, o sumo sacerdote, todo ele era ungido. Mas nem todo levita que chegava a sacerdote, talvez você queira discordar, mas a gente vai para a Bíblia. Nem todo que chegava na função, exercia a função. Por quê? Porque passava pela linhagem familiar. Mas não era chamado para exercer a sua turma. Onde vamos encontrar um homem chamado para exercer a sua turma? O pai de João Batista. O pai de João Batista. Chegou a sua vez, ele foi ungido. E o seu momento de entrar no lugar santo. E lá ele viu quem? O Gabriel. Irmão, onde Gabriel aparece, acontece duas coisas. Ou acontece bênção ou confusão. O Gabriel. Gabriel é uma bênção. Né? Como assim confusão? Você quer ver uma confusão? Assim, de boa. Confusão assim, não muita coisa. Ele fala para Maria, você vai ficar grávida. Ele não fala? Mas ele não falou para o José. Por que ele não falou para o José? Era nada demais chegar para José. José, é o seguinte, a tua esposa vai ficar grávida, mas é do Espírito Santo, não mexe com esse negócio não. Mas não, a moça está de viagem, longe de casa, quando volta, já volta como? Grávida. O que como vai pensar? Não é estreito? Aí depois que o José ficou bravinho da vida, com razão, pegou as bombas dele e foi embora, aí o Gabriel falou, caramba, esqueci de dar o restante do recado. Aí vai a um tal José e fala assim, não tema receber a Maria. Não era mais fácil ter feito tudo de uma vez só? Claro, eu sei que Deus tem os seus motivos por ter acontecido isso. Né? Você fala assim, é para provar o José, mas que prova é essa, né? Nenhum homem quer passar por essa prova, não é verdade? Então, o Gabriel vai lá depois e resolve todo o problema, e os dois ficam ali cuidando do Jesusinho, né? Aquele menino devia ser chorão. Então, os sacerdotes, os profetas, eram chamados de
os ungidos. Pastor que gosta desse tipo de versículo. Olha que está lá no Salmo 105, e versículo 15. Eu só vou ler, não vou nem tentar explicar. Salmo 105, versículo 15. Não toqueis nos meus e o resto? Não maltrateis os meus. Aí você fala assim, não, mas ungido e profeta aqui são duas pessoas diferentes. Não, não são. Ele está falando da mesma pessoa. Por que ele está falando da mesma pessoa? Porque isso aqui é um salmo, isso aqui é poesia. E essa formulação de poesia chama-se paralelismo sintético, onde a segunda parte da poesia reforça a primeira. Mas o texto é o mesmo. Então ele vai trocar. Quer ver? Me acompanha aí. Não toqueis, troca por maltratar. Não tocar e maltratar. Ungido com profeta. É a mesma pessoa. É a mesma ação. Então, em vez de ele dizer duas vezes, não toqueis nos meus ungidos, não toqueis nos meus ungidos, ele troca. Não toqueis por maltratar e ungido por profeta. Então, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Isso é a forma poética hebraica. Ok? Bom, mas aqui ele está falando dos profetas. Mas tem muita gente hoje se colocando no lugar de profeta, que não é profeta, né, Cléber? E faz uma besteira, e quando a pessoa critica, está me maltratando, não mexa comigo que eu sou ungido. Quem unge é Deus. Mas tem pessoas se ungindo por aí. Ah, fui batizado do Espírito Santo, eu sou agora ungido do Senhor. Não é assim não, irmão. A unção do santo é uma coisa, a unção que o santo dá é outra. Você está entendendo? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui bem interessante para vocês. O capítulo 2, eu gosto de Bíblia. O capítulo 2 de Atos, Jesus manda ficar em Jerusalém para que o povo seja revestido de poder, não é assim? Revestido. Aí a gente fala assim, mas o Espírito Santo desceu naquele dia. O texto diz que o Espírito Santo desceu? Ou é o editor da Bíblia que colocou assim, a descida do Espírito Santo? Aí as pessoas leem a descida do Espírito Santo e entendem aquele título como se fosse Bíblia. Aquilo não é Bíblia. Quando Jesus ressuscitou, que ele aparece, a epifaneia, a manifestação dele no meio dos discípulos, ele sopra sobre eles, e o que ele diz mesmo? Fala para mim. Recebei o Espírito Santo. Se eles receberam o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai descer? Agora ele disse, eu preciso ir. Aí é conotação gramatical para que os homens entendam a ação divina. Se eu não for, vamos explicar, se ele não se ausenta, o ministério, eu estou usando uma linguagem coloquial nossa, o ministério do Espírito com a igreja não tem início no sentido amplo. Você entendeu? Porque enquanto ele, Jesus, estivesse com a igreja, os discípulos não fariam os milagres que fazem hoje, ou que fizeram. Porque não ouviriam os discípulos, as pessoas procuravam Jesus para ouvir Jesus. As pessoas não procuravam Pedro ou Tiago, ou seja, o outro, para tocar nas vestes dele, eles tocavam em Jesus. É necessário a ausência dele, do mestre, para que pelos discípulos o Espírito venha fazer o quê? Os milagres. Então, em Atos 2, o que há é exatamente o revestimento desse poder. Mas a presença, a parousia do Espírito já está presente no meio do povo. Ou você acha que o Espírito vai descer sobre você? Ele já está do seu lado. Ele está com você, ele está em você. O problema é que nós colocamos o Espírito Santo em lugares geográficos. É por isso que tem muito crente que vive uma vida, me perdoe a expressão, uma vida espiritual pobre. Uma vida espiritual, sabe, paupérrima. Andando, buscando migalhas o tempo inteiro de Deus, onde Deus está do seu lado. A promessa de Deus, ela é ampla, ela é fiel, está conosco.
O problema é que a gente fica mitificando as coisas, diminuindo. Aleluias. Porque a presença dele é plena na nossa vida. Glória a Deus. Aleluias. Estou sentindo Jesus aqui, irmãos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 10. Um rei, e a gente sabe que é Davi. Um rei é descrito como ungido do Senhor. Certo? Aqui no caso é o próprio, falei Davi, mas não é o Saul. Tanto Saul quanto Davi são chamados de ungidos. Quer ver? Ô Clévito, procura 1 Samuel 2 e 10, que eu vou procurar o Salmo 2 e 2, tá bom? Eu digo isso porque o Salmo está mais pertinho aqui. Achou? Então leia, por favor. Cadê o som, Francisco? 1 Samuel 2 e 10. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus, trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Tá certo? Como é que ele termina essa frase? Com a poesia métrica do paralelismo sintético. O rei e ungido aí são as mesmas pessoas. Então vai dar força ao seu rei, né? Lê o final. E dará força ao seu rei. Força ao rei. E exaltará o poder do seu ungido. Do seu ungido, é a mesma coisa. Ele está falando da mesma pessoa. Está chamando o rei de ungido. Certo? Salmo 2 e 2 diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam. Já ouviram essa palavra? Mancomunam, irmão? Não é? Isso é coisa do Ceará. Mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, aí 2 pontos, rompamos as suas ataduras, tal. Você se levanta contra o Senhor e contra o rei, contra o seu ungido. Vamos lá na frente. A importância ainda falando, aí vem a questão, qual é a diferença entre Messias e Cristo? Eu coloquei aqui, será que há diferença? Cristo é a forma grega, isso que eu pensei que tinha colocado no início, mas eu coloquei aqui. É a forma grega de Messias, né? Que provém do aramaico e hebraico. A diferença, no entanto, está ligada à sua aplicação. Por exemplo, Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome, certo? Cristo é ungido, é a conotação, é a aplicação. É como fazemos uma aplicação, por exemplo, hoje. Nós fazemos, porque hoje ninguém mais é ungido, ele é oficializado ao ministério. Porque ninguém usa mais o óleo, o azeite santo para estar ungido. Mas a gente faz uma aplicação do termo. Então, comumente nós dizemos, o irmão Jair foi ungido a diaconato, onde a forma correta é dizer, ele foi oficializado ao trabalho de diácono. Da mesma forma que é o separado ao pastorado, tá certo? Algumas denominações históricas, não pentecostais, não usam o termo ungir pastor, eles chamam oficializar o pastorado. Aí tem crente que fica bravo, não é oficializar, tem que separar, tem que ungir, tem não sei o quê. Bom, uma Bíblia, assim, sabe? Né? A expressão grega está na tela? Põe na tela, obrigado. A expressão grega Christos, é Christos mesmo, traduzida na Septuaginta. O que é Septuaginta? Cadê os estudantes de teologia aqui? A irmã fala a coisa, sabe. Septuaginta, eu vou reprovar vocês. É a versão, a versão do hebraico para o grego, que foi realizada no século 3 a.C., exatamente no ano 200 a.C., tá certo? É a Septuaginta. No Antigo Testamento foi feita lá em Alexandria, no Egito, que foi feita do Antigo Testamento, é entendida como unção ou ungido, aquele que for ungido. Essa palavra grega foi transliterada para o português com o termo Cristo, que em vez de ser traduzida para ungido, deveria ter sido, não foi. E até hoje nós chamamos Jesus Cristo. Em algumas línguas, eles não chamam Jesus Cristo. Se foi feita a transliteração, eles chamam Jesus ungido.
Assim, o Cristo ungido cumpre as expectações e simbolismo do ato de ungir. A palavra grega Christos, ungido, é de uso frequente no NT e aparece por nada menos de que 569 vezes. Por quê? Porque não se refere apenas a Jesus. Qualquer pessoa separada para uma determinada função é um ungido, é um Cristo. Eu vou mostrar para vocês aqui um Cristo politeísta que vocês vão ver. Mas é o nosso Jesus não. No Novo Testamento também aplica-se a Jesus, que é o Filho de Deus, como um adjetivo qualificando como o ungido por excelência. É aquele profeta do qual o Moisés falava. Eu estou trazendo tudo isso aqui para mostrar quem é que vai se revelar para Israel. E não vai se revelar para a igreja, ele vai chamar para perto de si. Ok? Agora, com Israel, não, ele vai descer para perto deles. A palavra Mexiá, ou Messias, usada no AT, é o título oficial da figura central. Agora, preste atenção nessa informação. É o título oficial da figura central da esperança judaica. Isso aqui é história. Tá? E é relacionada como um produto do judaísmo posterior. O que é judaísmo posterior? É o judaísmo que aparece na época do Segundo Templo, ou seja, depois do exílio babilônico. Seu uso, naturalmente, é validado pelo Novo Testamento, porém o termo se encontra apenas 2 vezes no Antigo Testamento, o termo Messias. Chamado Messias mesmo. E não apenas o rei, o ungido, tal, não. Aquele que foi ungido, não. Messias. Onde? Daniel, capítulo 9, versículo 25 e 26. Versículo 25 e 26. Está aqui na tela, para todo mundo ler, está pequenininho para eles ali, pode acompanhar na sua Bíblia. O Gabriel, que eu gosto tanto dele, depois de Daniel orar 21 dias, porque Daniel estava orando por 21 dias para quê? Para receber a resposta acerca da palavra que está em Jeremias. 70 anos iria se passar, e o povo depois retornaria de Babilônia para a terra. Mas 70 anos já tinham se passado e nada estava acontecendo. Ele foi orar. Depois de 21 dias, aparece lá o Gabriel para falar com o Daniel. E vocês estão estudando isso em escola bíblica dominical, falando exatamente de batalha espiritual, então não vou explicar aqui. Aí Gabriel diz assim: olha, homem muito amado, desde o primeiro dia Deus já me enviou tal. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, guarde esse versículo com você, que eu vou precisar dele depois. E depois das 62 semanas, ok? Será cortado o Messias. O que é cortado? É cortado mesmo. Morto. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, como assim não para si mesmo? Porque ele vai morrer pelos outros. Não é para si mesmo. Não é por uma causa própria. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Bom, para quem é essa profecia? É para a igreja? Não, é para Israel. Porque o anjo já começa assim: a tua cidade. Né, no versículo anterior ele fala a tua cidade, a tua santa cidade. Agora veja, ele está tratando, passa aí, por favor. Essas 70 semanas de Daniel está instaurada como base de tudo que o pastor está trazendo aqui para a gente. Porque ela se realiza, ou ela aparece nesse inteirinho. Quem aqui já ouviu algum estudo sobre as 70 semanas de Daniel? Faz um tchauzinho assim para mim. Pouquíssima gente. Pouca gente. As 70 semanas de Daniel, por si só, é um estudo de vários dias. Mas eu vou tentar fazer isso aqui em 2 minutos.
Eu vou dar uma de David Copperfield e fazer aqui em 2 minutos. Bom, nós temos aqui, olha o que o anjo diz, veja aí na sua Bíblia. Ele fala de 7 semanas, certo? O judeu sabia que uma semana é 7 anos. Então, se é 70, será 490 anos de profecia, não é 490 anos de tempo cronológico, certo? Mas de profecia. 7 semanas. O rapazinho que fez isso aqui colocou a data, eu não uso data, mas a mais aceita é 445 a.C. Se conta 7 semanas, que dá 49 anos, que vai da saída do Neemias, da ordem de Artaxerxes, pode ir lá, construir o muro, desde aquela época começa a contar as 70 semanas. Até, praticamente, a reconstrução do templo. De lá, de Malaquias, vamos colocar Malaquias, fica mais fácil. De Malaquias, termina em Malaquias, são 49 anos. De Malaquias, 396 a.C., quando começa praticamente o reinado de Alexandre, pegando todo mundo. Até a entrada de Jesus em Jerusalém, que está lá no capítulo 12 de João, e eu peguei mais isso aqui porque o rapazinho aqui, ele vai pela mesma interpretação que eu tenho, que ele coloca aqui, ó, o Messias é tirado 3 de abril, tal. Começa a era da igreja. Veja que ele coloca o Messias, o príncipe, na entrada triunfal. Ele coloca aqui Lucas 19, mas João capítulo 12 é a mesma coisa. Quando Jesus entra em Jerusalém, que o povo fica gritando mantos e palmas, etc. e tal, ali está se cumprindo 483 anos de profecia das 70 semanas. O que é que falta então? 1 semana ou 7 anos. Essa 1 semana ou 7 anos é exatamente o tempo da grande tribulação. É no fim dessa grande tribulação, dos 7 anos, que o rei virá para buscar quem? Ou livrar Israel. Você entendeu? Por isso que eu fiz tudo isso, para a importância que tem o Messias para Israel. Israel não espera um Messias para livrá-los de pecados. Eles esperam um Messias para livrá-los do âmbito nacional, político. Tá ok? Então aqui, ó, o decreto de restauração, o Messias, o príncipe, mas vocês vão continuar o povo pregando, dizendo que aos 483 anos termina com Jesus na cruz. Mas, por isso que eu pedi para vocês decorarem o texto, que antes das 60, diz aqui, depois das 62 semanas. Então Jesus entra num domingo, quando se cumpre, e morre na sexta-feira. Ou seja, depois das 62 semanas. Eu não sei porque teimam em pregar e dizer que nas 62 semanas se cumpre, quando ele morre na cruz, e o texto diz, depois das 62 semanas. Eu gosto do texto que está escrito na Bíblia. Não é? Embora o pessoal fale que eu sou meio atrapalhado, mas tudo bem. Quando eu disse que, isso aqui é o último slide para a gente terminar. Estou terminando, viu? Você me deu até 9 e 10, tem 2 minutos ainda. Quando eu disse que Jesus vem para a igreja como Salvador, ele já veio, comprou e nos remiu, amém? Estamos aguardando a sua vinda, sim? Amém. Ele vem buscar a sua igreja, até aí tudo bem. Para isso, ele não é Messias. Para isso, ele é semente da mulher. O que é que diz lá em Gênesis capítulo 3? Da semente da mulher nascerá um varão que esmagará a cabeça da serpente. É por isso que Mateus traz a genealogia de Jesus por José e vai até Abraão. Porque de Abraão, diz assim, em ti serão abençoadas todas as nações da terra, mas leva para o conceito da monarquia, e na monarquia se espera o filho de Davi, e o filho de Davi é o Messias, é um contexto político, mas Lucas leva a genealogia de Jesus por Maria, e por Maria ele vai até Adão. Por quê? Enquanto Jesus vem na parousia para salvar Israel, ele já veio como semente da mulher para salvar a humanidade. Então ele morreu por mim, ele morreu por você. Por isso está escrito no Apocalipse que ele comprou gente de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, de todos os tempos. Por quê? Porque para isso ele nasceu de mulher, semente da mulher. Amém, irmãos?
Agora, sendo da tribo de Judá, aí sim, ele faz parte da monarquia. Aí virá para livrar Israel contra os seus opressores. E eu não vou entrar, vou deixar apenas um versículo como introdução daquilo que o pastor Wilson estará falando na próxima sexta-feira. Zacarias capítulo 12, versículo 9 ao 11, que diz assim: E acontecerá naquele dia, que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, que é espírito de oração. O pessoal vai, fica espírito de oração, mas de oração tem espírito? Deus fala aqui, ó, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Mas é o espírito que vai fazer a pessoa clamar e fazer a pessoa orar. Ok? E olharão para mim a quem traspassaram. Eles, judeus, traspassaram Jesus. E prantearão sobre ele, ou seja, vai pedir misericórdia, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui ele está dizendo assim, pelo que fizeram com ele. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale de Meguido. Depois você dá uma olhadinha lá, no capítulo de número 14, onde diz que os pés dele estará sobre os montes das oliveiras. Está aqui. Está lá em Zacarias 14, 3 e 5. Naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste de diante do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Quando eu vejo todos os santos contigo, eu entendo os anjos, eu entendo a igreja, eu entendo todos aqueles que estão do lado dele. Amém, irmãos? Você quer mais? Venha sexta-feira.